sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas, aproveite o dia. Já diziam os bahá'ís e os taoístas, aproveite o dia. Já dizia o povo da física quântica, aproveite o instante. Levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante. Já que tudo muda e tudo passa, aproveite o dia em plena graça. Cantor e compositor, Pingo de Fortaleza vem há muito tempo se destacando com suas músicas que falam do Ceará, sua gente e sua cultura. Vencedor de vários festivais de música pelo Brasil afora, Pingo é considerado um dos grandes nomes da música cearense. Ele mesmo conta agora a sua história. João Wanderlei Roberto Militão, conhecido como Pingo de Fortaleza. Eu nasci dia 8 de fevereiro de 1963, na cidade de Fortaleza. Ele fala de seus pais, suas origens e o exemplo que seus pais deixaram para o homem Pingo. Minha mãe, Maria de Lourdes Roberto Militão, tem sua origem no Aracati, uma família Roberto, Porto e também Carvalho. Uma mulher magnífica, minha fonte de inspiração, uma pessoa que aos 85 anos lia o novo dicionário da língua portuguesa para adquirir novos conhecimentos, tinha acesso à comunicação virtual, uma pessoa que sempre produziu, autônoma, uma pessoa que veio do Aracati para cá ainda nova trabalhar, né? Que foi professora de datilografia, foi costureira profissional, sempre foi uma pessoa muito justa. Então minha mãe é uma referência assim, ética, digamos, afetiva na minha vida. O meu pai, João Mendes Militão, ele tem origem no Beberibe, uma parte da família é de Beberibe e outra parte do Sapé, de Limoeiro. Meu pai também de uma família de agricultores rurais lá no Beberibe, veio bem cedo para Fortaleza, cresceu aqui na Praia de Iracema, cresceu aqui próximo, morando aqui nessa região. Se fez aqui próximo à catedral, nas suas memórias que eu gravei, trabalhando, produzindo, e posteriormente foi para a noite, foi ser garçom, foi ser cozinheiro. Meu pai, sou bastante criativa, bastante cheia de vida, gostava de cantar, de me levar para ver maracatu, me levar para ver Bumba Meu Boi. Uma pessoa mais envolvida com a noite, com a diversão, com o lazer. E é dele a minha paixão pelo Morro Branco. Ele tinha uma paixão pelo Morro Branco, eu acabei herdando essa paixão pelo lugar do Morro Branco, que fica exatamente a 3,5 km de onde ele nasceu, num lugar chamado Sítio do Leite. Filho, é bom te ver crescer. Ele relembra sua infância, um menino como muitos outros, brincalhão, divertido e muito alegre. Nas pequenas coisas. Bom, na realidade eu tenho 2 períodos da minha infância. Eu tenho um período até os 6 anos, que eu não tenho uma memória muito clara. Na realidade, quando eu nasci, meu pai morava aqui na Dom Joaquim, depois mudou-se para Tenente Benévolo, ali próximo a Dom Joaquim, naquelas imediações ali. E eu era muito pequena, a casa já tinha uma certa movimentação na rua, eu ficava muito preso, fugia, de acordo com ele, pulava a janela, vinha de velocípede até a Monsenhor Tabosa, corria atrás de mim, até vestido com roupa da minha irmã, eu fugi porque não tinha roupa, eu fiquei sem roupa e tive que fugir com a roupa da minha irmã. Eu me lembro muito raramente de um colégio que eu estudava, ali próximo à igreja de Santa Luzia. Me lembro da minha mãe me levando à igreja de Santa Luzia, na infância. E assim, ainda era uma infância restrita. Excetuando-se o mar, que meu pai me trazia aqui para a Praia de Iracema, eu não conhecia muita coisa, eu não tinha muito conhecimento. Aos 6 anos, quando eu tinha 6 anos, a minha família se mudou para o bairro do José Walter. Então eu fui para o José Walter com a minha família e lá eu descortinei assim, uma grande comunidade do interior, digamos assim, rural, porque na verdade a diferença era muito grande. Então no José Walter eu fui ver um quintal com plantas, fui conhecer, né, lagoas, fui tomar banho de rio Cocó, por exemplo, caminhava até o Cocó para pescar, para tomar banho de lagoa, pulava as cercanias lá do lugar, ia tirar caju, entrava nos esgotos,
jogava bola de manhã, de tarde, quebrava a perna, quebrava o braço. Fui um menino extremamente danado nesse Zé Walter. Então, a do Zé Walter, digamos, eu tinha uma parte da infância até 6, depois até os 12, até a pré-adolescência no Zé Walter, onde eu realmente me fiz, assim, adolescente, convivendo com grupos, com vizinhos que já tocavam violão na frente, jogando bola. Saía de ônibus para jogar no Ceará Esporte Clube, para brincar de dente de leite, de baby lá. Joguei até o dente de leite, eu fui no Ceará Esporte Clube. Depois eu continuei jogando bola até hoje, eu sou boleiro, né? Adoro jogar futebol. Então o Zé Walter me propiciou essa coisa mais festiva, né? Eu ia para aula a pé, as escolas eram próximas, tinha amigos na rua, amigos, inimigos no outro lado da rua que a gente brigava, o pessoal da cisterna com a Rua 13, jogava areia, brincava de arraia, patinete, triângulo. Eu posso dizer que tive uma infância no José Walter, assim, bastante feliz, bastante agregadora de valores, exatamente esses valores da rua que me propiciaram uma certa vivência, né? Um aprendizado, um aspecto assim, aspecto propositivo, de ter que inventar coisas, de ter que me virar, né? Então minha infância foi no José Walter. É na adolescência que Pingo começa a descobrir outros horizontes da vida. Tem contato com a música, com festas e movimentos culturais. A adolescência, ela começa no José Walter, né? Aos 14 anos, ainda terminando o ensino, que é o ensino fundamental hoje, na época era o primeiro grau. E eu já tocando, já fazendo uns pequenos espetáculos lá, mas na realidade eu saio do José Walter, eu faço uma escolinha lá com alguns amigos e consigo passar para a escola técnica, que foi um grande feito assim, para os alunos do Polivalente, escola pública da qual eu estudava. Então eu me desloco assim, adolescente, eu começo a pegar um ônibus e a vir para o Benfica, para 13 de maio, para a escola técnica cursar edificações. Esse deslocamento para estudar realmente me fez assim, minha adolescência já não foi só no José Walter, era no José Walter em parte e em outra parte no Benfica, convivendo com a escola técnica, que também me relacionava já de uma certa forma com o movimento estudantil universitário, que era ali vizinho na Concha Acústica, né, o movimento todo cultural. Então, na realidade, eu fazia os acampamentos, saía com meus amigos do Zé Walter, a gente ia acampar na Pacatuba, ia para o Morro Branco, ia para as tertúlias, para a festa, eu via rock, eu via Raul Seixas, eu via tudo, e vinha para a escola técnica estudar e convivia com esse lado aqui. Então, era uma adolescência, assim, entre escola técnica e José Walter, basicamente. Ele conta como foi seu primeiro contato com a música. Bom, os meus primeiros contatos com a música, eu costumo dizer que existe aquele contato ancestral, o contato hereditário, né, que você já carrega isso no seu DNA. E o contato físico, o contato depois, né, quando você já tem consciência de si mesmo. Então, em casa mesmo, havia pouca musicalidade. Meu pai gostava de sair, de ouvir música, minha mãe um pouco, mas não havia aquele clima musical. Ninguém tocava nada, ninguém cantava, não tínhamos radiolas, não tínhamos disco, rádio muito pouco. Então, na realidade, o que me despertou para a música começou pela vizinhança. Havia uma família em frente à minha casa que todos tocavam violão, né? O Dedé Nunes hoje é um que toca na noite, que era dessa família. O irmão dele, o Pato, o Orlando, o Val, todos tocavam, eram 7, sei lá, irmãos. E as meninas cantavam. Então, todas as noites eles ficavam tocando ali em frente, lá de casa, as MPB, basicamente Caetano, Chifre, um repertório muito interessante. E o menino passava e ficava vendo aquilo, e aquilo ali me chamou a atenção. De alguma forma, aquilo ali teve um papel na minha formação. Posteriormente, a minha irmã ganhou um violão para exatamente aprender com essa família, e não se interessou, e eu acabei pegando esse instrumento como algo, né, que estava lá, jogado. E comecei a olhar os meninos a tocar alguma coisa. Foi aí que eu já começo a tocar violão, e a música aí começa a sair com um amigo ou outro para escutar. Eu me lembro que um amigo ganhou uma radiola lá e uns discos, eu saí para escutar Vando, uma das primeiras músicas, ele botou lá um LP, aí eu escutei, né? Digo, interessante isso aí. Não tinha acesso a essa coisa lá em casa, não tinha esse equipamento. Então eu comecei a tocar, meus contatos foram esses assim, basicamente dos vizinhos, amigos, adolescentes que começaram a tocar também. E aí no próprio bairro, na escola, a gente já montou uma banda, aí os contatos foram aumentando com os outros que tocavam. Quando a gente ia acampar, eram uns 4 ou 5 que tocavam lá na oitava série, na 7ª. Aí na escola técnica, assim, já tinha um conjunto, eu ficava ali no conjunto, eu fui reserva do conjunto, o titular era o Pitombeiro, era o Liduíno Pitombeiro, o Poti, e eu era mais novo. Quando eu entrei na escola, o Alcântara das Luzes era desse conjunto principal da escola, e eu entrei, eu montei um conjunto reserva. Quando eles terminavam, eu pegava os instrumentos e quebrava tudo. E tocávamos na festa, né, naqueles encontros
final de semana, que havia o encontro dos alunos na escola. Então os meus contatos vão por aí, depois eles vão, né, se entrelaçando e abrindo novos caminhos. O mar se deitou na areia. Muitos ritmos em variado tempo foi influenciando o Pingo de Fortaleza na sua musicalidade. Em relação às influências, até hoje eu recebo influências. Em cada momento eu fui recebendo influências distintas, né? Eu acho que as minhas primeiras influências foram decorrentes do que eu ouvia ali, do rock, nas tertúlias, né? Do que o pessoal em frente lá de casa tocava, Chico Buarque, Caetano, Fagner, essas coisas. Depois eu fui ouvindo mais gente, aí eu fui ouvir Fagner, Dinardo, Belchior, isso foi bastante significativo, a nível depois até da minha produção musical. Então, inicialmente, esse conjunto aí, teve uma época que eu já, assim, no final da minha adolescência, já entrando na fase adulta, que eu paquerei muito e fui muito vinculado ao que nós chamávamos de compositores catingueiros, né, Lomar, Vital Faria, Xangai e tal. Eu achava aquilo interessante, como também o movimento armorial de Pernambuco. Eu via esse pessoal e eu via com consciência, procurando entender o que eles estavam fazendo. E isso no campo da audição, já na perspectiva de produção, né? Então depois as minhas influências foram só aumentando. Quando eu comecei a tocar violão, comecei a ver os violonistas. Então eu acho que tem muitas influências violonísticas na minha maneira de tocar, né? Umas diretas e indiretas. Comecei a viajar para o exterior, comecei a ouvir outras coisas, música, né? Música indiana, música sueca. Eu fui me abrindo para tudo de uma forma influenciou, ouvindo os maracatus de rua, né, a produção local, Dias Pinheiro, Calé, Ednardo eu já citei. Então eu fui absorvendo essa influência, eu acho que geral, o pessoal do Cariri, o Abdoral, fui ouvindo. Até hoje eu me influencio, né, pelo que eu escuto, quando eu acho interessante aquilo ali. Ele conta como começou sua carreira, ainda na escola e depois de alguns shows coletivos na Praça do Ferreira, na Universidade Federal. Bom, o início da minha carreira, na realidade, existem vários níveis desse início, né? Digamos, quando eu organizei com meus amigos uma banda colegial chamada Pop Som, eu acho que ali tinha uma carreira ali, inclusive o empresário era o Omar Rocha, que hoje é um grande bonequeiro de Fortaleza, era o empresário dos colegas lá da turma, né? Porque ele não tocava, não cantava, nem nada, então eu vou ser empresário, vender os ingressos para o show que a gente fazia na escola. Então, ali começa uma produção mesmo para mostrar-se, para exibir-se para os outros. Eu acho que isso é uma carreira ainda muito amadora, né? De escola. Quando eu vou para a escola técnica, aí eu começo a produzir para o grupo de teatro, a fazer as canções para um grupo de teatro chamado Mandacaru, que era o grupo da escola. Essas canções, que vão ser trilha dos espetáculos da escola técnica, também me colocam no caminho de uma certa carreira profissional, de uma certa profissionalização. Paralelo a isso, em 1980, 81, né, porque eu entro na escola em 79. Em 80, escola técnica no caso, em 80, 81 eu participei de alguns shows no bairro do José Walter e também na Praça já do Ferreira, como secundarista, né, como membro da escola técnica. Participo ali do movimento secundarista e tal, e de alguns shows universitários já nessa década, no início da década de 80, 81, mas ainda shows coletivos, né, cantando 2, 3 músicas com os amigos José Walter, não José Walter, com a participação inclusive de outros artistas também. E na Praça do Ferreiro, no Dia do Estudante, nas greves universitárias. Então era uma pessoa muito presente ali na greve, no restaurante universitário, na reitoria, fora da reitoria. Então eu também fiz em algum momento eu pratiquei o teatro de bonecos, até como uma forma de sobrevivência, para ganhar algum recurso, fazia os aniversários e tal, fazia teatro de boneco nos aniversários, nas festas. E tocava as músicas também do teatro de boneco e nos grupos de teatro. E aí tive uma experiência com o Grapo, que era com o Oswald Barroso, nessa época, conheci o pessoal da Nação Cariri, conheci o Guaraci Rodrigues. No universo da Universidade do Movimento Estudantil, foi quando eu fiz a abertura de um show do Geraldo Azevedo no Teatro do Sesc, a convite do DCE. Isso 81 ou 82, começo de 82. Eu me lembro bem que esse show que eu fiz no Teatro à Quadra, do Sesc lotado, eu fui cantar antes de Geraldo Azevedo, eu me lembro que eu cantei 3 músicas, não lembro quais as canções, mas eu acho que eu não me saí tão mal assim, porque eu acho que as pessoas gostariam, eu gostei. Eu, na verdade, gostei. Eu acho que quem mais gostou fui eu. Quando eu saí, eu disse, rapaz, o negócio é bom, eu vou caminhar nessa direção aí. Eu gostei muito dessa emoção, de tocar essa energia com as pessoas. E, imediatamente, eu comecei a organizar um show individual, com a direção do Guaraci Rodrigues, com o DCE, Diretório Central dos Estudantes da Universidade, patrocinando, e eu fiz meu primeiro show individual. Que espetáculo é esse? Na Faculdade de Direito,
no final de 82. Esse show, para mim, é o marco inicial da carreira. Eu marco o show, minha carreira, a partir do show. Que espetáculo é esse? Quer dizer, no campo já profissional, no campo de mostrar-se por inteiro, várias canções, todas as composições do show eram minhas. Eu fiz esse show em vários lugares da cidade, no Bosque da Letra, depois em alguns bares da época. E depois desse show, né, paralelo a isso, eu fui fazer licenciatura em música, curso que eu abandonei posteriormente, no 7º semestre, 8º, mas fazendo licenciatura em música, fui ser professor de educação artística, por uma questão de sobrevivência mesmo, de ganhar algum recurso, já era pai e tal. E aí, fazendo licenciatura em música e fazendo shows, Em 86 eu gravo o primeiro disco, deixo a licenciatura, e aí me dedico exclusivamente à carreira musical, quer dizer, aos shows, aos discos, a viajar fora de Fortaleza. Então, digamos que tem vários inícios, e esse início de 86 é o início de dedicar-se inteiramente à carreira após o lançamento do primeiro disco. Estou contigo nesta manhã, mesmo sem ver você, meu bom e velho amigo, foi quem me ensinou que o sol está no amor. E se o amor vai escurecer, como um dia ter fim, saudade é pra nunca esquecer que o amor já brilha em mim. E se o amor vai escurecer, como um dia ter fim, saudade é pra nunca esquecer que o amor já brilha em mim. E se o amor vai escurecer, como um dia ter fim, saudade é pra nunca esquecer que o amor já brilha em mim. Ele fala da profissão de cantor, compositor, músico. Pois é, quanto à profissão, a profissão é exatamente quando eu deixo de ser professor de educação artística oficialmente. Eu ensinei em várias escolas, 10, talvez mais de 10 escolas de Fortaleza, escolas privadas. Com esse recurso eu fiz o disco, porque naquela época não tinha ainda leis de incentivo, a gente tinha que fazer com recurso próprio e com alguns pequenos apoios. E aí eu fiz esse disco e disse, não vou ser mais professor de educação artística, vou ser músico, vou ser cantor, compositor, vou vender meus discos e vou encarar essa profissão. Eu tinha 20 e poucos anos e eu acho que eu fui descobrindo a delícia, né? A dor e a delícia dessa profissão a partir do momento que eu optei, porque havia sempre uma expectativa, sempre uma alegria muito grande de conseguir realizar os trabalhos, tanto os shows como os discos, as viagens. E havia também sempre o lado das dificuldades, o lado de você perceber que não foi o retorno de público, não foi o que eu gostaria, o retorno do disco também não foi, as dificuldades, as viagens, os cachês não são aqueles que você às vezes considera mais justos com a sua produção, mas eu sempre fui muito otimista, sempre achei muito prazeroso, sempre gostei de trabalhar com isso, me animava e me anima até hoje em produzir, em fazer discos, shows, viagens e até outros eventos, né, e livros agora, atualmente. Então a profissão que era de cantor e compositor, virou cantor, compositor, produtor, pesquisador e gestor cultural atualmente, agregando o valor da gestão da instituição, né, da ONG Solar, a qual eu administro há praticamente 10 anos. Então eu fui começando a produzir mapeamentos, quer dizer, fui para a música e da música também me desloquei ali para áreas afins que me permitem hoje atuar sempre na área, mas às vezes com funções distintas. Ele fala do seu momento atual na carreira artística e cultural. O momento atual da carreira é um momento de
de reflexão, para ver, todo momento eu tento fazer essa reflexão, o que eu produzi até hoje, onde eu estou, qual o caminho que eu tenho que seguir primeiro, para não perder a difusão do que eu já fiz, para tornar o que eu já fiz um pouco mais difundido. O que eu preciso aprender ainda mais para produzir, para tornar essa música. Eu acho que sempre o viés maior, de maior reflexão minha e de maior dificuldade, sempre foi a difusão, nunca foi a produção. A produção sempre produzi mais de 22 discos, produzi mais de eventos, livros, né, e encontros, seminários, etc. Agora, a difusão, você começa a perceber que você fez uma quantidade pequena de discos, o disco acaba, não tem mais o disco, as pessoas não têm acesso, não conhecem suas músicas, não tocam muito na rádio. E como recuperar esses discos, mesmo hoje com os veículos virtuais, né, com a facilidade de você transmitir isso, você está sempre se devendo algo mais a nível de difusão. Eu sempre acho, eu até conversava com o Rosenberg, por que a gente faz tanta coisa em seguida uma da outra, ninguém aproveita nem 50% da difusão de um produto, é como se você fizesse algo e não difundiu, aí já está fazendo outro. Porque exatamente a gente tem muitas barreiras na difusão. Então eu acho que é um momento da minha carreira, um momento assim de reflexão do que eu fiz, eu acho que eu fiz alguma coisa. Que coisa foi essa? A diversidade dessa produção é algo que hoje eu percebo. Cada disco tem um timbre, tem uma linguagem distinta, tem um instrumental com orquestra, tem um com percussão, tem um com maracatu, tem um pop, tem o lado mais, digamos, mais clássico, mais erudito do violão, da mesma forma que tem a batida de pegada mais forte do maracatu. Então, eu hoje vejo isso, que eu acho que incorporei vários elementos estéticos ao meu trabalho. Os parceiros, uma riqueza de parceiros, que cada parceiro que eu adquiri me deu mais flexibilidade a nível de mensagem, né, de letra, ou mesmo de melodia, mas na maioria das vezes meus parceiros são letristas, poetas. Então, quando o Rick Beltrão fala uma coisa, eu falo por ele, no que ele pensa, a forma como ele conduz a vida dele, o Alain Mendonça, o Guaraci Rodrigues, o Fernando Neves, Descartes Gadelha, e muitos outros que foram chegando. E os intérpretes, né? Essa reinterpretação das suas canções pelos intérpretes, por muitos intérpretes, isso também permite uma releitura interessante da sua obra. Então, eu acho que é um momento de juntar um pouco isso, juntar e procurar difundir isso em bloco, né? Para que as pessoas reflitam um pouco sobre o que você já fez, que serve para mim também essa reflexão, para ver por que eu vou continuar produzindo. Pingo de Fortaleza fala de suas composições. Olha, quanto ao aspecto das composições, primeiro, eu comecei a compor, acho que por vários fatores. Primeiro, por uma vontade de dizer algo. Segundo, pela minha impaciência em pegar as músicas alheias. Pegar na linguagem musical quer dizer aprender. Então, eu ia aprender uma música e não tinha muita paciência, não tinha muito ouvido também. Aí eu digo, rapaz, eu vou fazer a minha, que é mais fácil. No instante, eu faço aqui. E com essa rapidez comecei a compor, fazer música e letra, às vezes músicas com parceiros do José Walter. E depois fui conhecendo parceiros que me propiciaram assim, uma riqueza maior, uma profundidade maior. O meu primeiro parceiro foi o Guaraci Rodrigues, que era um cara que tinha composto tinha música gravada pela Joana, tinha ido para o Rio de Janeiro, até hoje tem canções gravadas por vários artistas, Emílio Santiago e tal, que é um cara assim, um poeta, um letrista, um teatrólogo. E com o Guaraci eu fiz canções, as primeiras que me permitiram uma audição, até hoje, quando eu entrei agora recentemente num bar, meio que o meu Kids estava aqui, um grande parceiro, tocando, aí quando ele me olhou, fez lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga, lua, espaçonave brejeira, lenda mais antiga, que é o refrão da música Mourão, né, que é do disco de 88, Lendas e Contendas, que foi talvez a minha primeira música que chegou mais nas pessoas. Sendo que também o trabalho anterior, que tinha um Guaraci como mau parceiro, Rosenberg e Oswald de Barroso, que era de Canudos, teve também canções como Centauros e Canudos, né, que chegou muito na Bahia, lá quando eu fui chamado para a missa de Canudos, quando eu cantei no centenário de Canudos, quando eu fiz a trilha sonora da peça com Zé Dumont, o Conselheiro de Canudos, que era Na terra ficou um risco, de talhe foi-se cangaço, curisco ficou arisco, a história apressou o passo, quando o povo ergueu Canudos, com a força que tem o braço, algo de novo nascia. Pelo canto dos espaços
centauros do apocalipse. No mundo houve um eclipse, mas logo se alumiou quando surgiu Antônio Conselheiro, com fogo pelo sertão inteiro, com chumbo grosso nas armas e a promessa de libertar os brasileiros. Veredas desse sertão, onde o povo luta e farreia, nas águas dos Araguaias, Canudos é lua cheia. Ó meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra, olha o som da corneta e olha a pancada da caixa de guerra. A estrela da alva é bonita quando vem rompendo a aurora. Os passarinhos ficam tristes, ai, ai, e as aves no canto choram. Aí é Canudos, 86, né? Canudos de 86, depois o Mourão de 88, aí depois o Maculelê, que já é o Maracatu, em 91, que essa vai me acompanhar. Todos vão me acompanhar, né? A gente nunca despreza, são filhos, vão nos acompanhando, como os filhos mesmo. Mas o Maculelê, né? Num batuque zumbi, é Xangô quilombola, é rasteira que rola na areia congada, nagô, 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 num bater do tantã. Chapana sai das trevas, são os filhos da terra, é a dança da guerra. Maculelê, no jogo do teu Ifá, as linhas no meu axé, nas loas de Oxalá, renasce o Baluaê. Maculelê, o Baluaê, mas o Baluaê, mas o Baluaê, mas o Baluaê, mas o Baluaê. Chico vai voltar, vai voltar. Ele revela agora em público qual é o seu maior sonho. Chico chama, chama, chama. Pela saúde, sabe? Meu sonho é que as pessoas tenham saúde, que eu tenha saúde, que as pessoas tenham saúde, porque cada dia mais eu vejo esse aspecto da saúde como algo importante para você poder, inclusive, sonhar. Né? Então, meu sonho é que as pessoas não fiquem doentes, não, sabe? Que tenham um ciclo, continue, tenham o seu ciclo, e que lá na frente, naturalmente, né? Passem para outra transcendência, para outro universo. Esse é um sonho, eu acho, um sonho, né, que eu preciso refletir melhor sobre ele, mas não deixa de ser um sonho. No campo da música, os meus sonhos são muito simplórios, assim, eu não tenho muito sonho grandioso. Eu sonho em continuar realizando meu trabalho, fazendo a minha música, e que recebendo esse retorno que eu recebo, que é muito afetivo, não é abrangente de uma grande parte da população, não sei, mas todo dia eu recebo um aspecto positivo. Ó, foi importante, essa música mudou minha vida, essa música me fez mais feliz, essa música. Então, eu acho que esses sonhos, meus sonhos profissionais são muito simplórios, muito pequenos, muito simples. Eu não tenho grandes sonhos assim, né? Eu vivo feliz. Eu acho que eu me considero uma pessoa que realizou os seus sonhos até hoje, né? Eu acho que meus sonhos foram realizados, são esses sonhos mesmo pragmáticos, simples, e de viver bem com as pessoas, de conviver bem com as pessoas. Sou de um cantador, vou de um sonhador. Ele fala das realizações profissionais e pessoais. No campo da música, a minha realização, quer dizer, o Pérolas do Centauro, por exemplo, é um trabalho que eu considero uma realização, porque foram 5 anos de pesquisa, de investimento, de colaboradores, de estar em contato com pessoas, corrigindo texto, pegando fotos, tirando fotos disso, escrevendo textos, fazendo texto. Eu acho que isso é uma realização no campo da música. Os filhos são outra realização no campo pessoal, né? São 6 filhos maravilhosos, e cada um
sabe, sempre com um retorno afetivo, cognitivo e profissional que me dá muita alegria. Então acho que isso é uma realização, você ser pai de 4 meninos e esses meninos te darem muita alegria sempre, eu acho que isso é uma realização. No campo da construção, por exemplo, a Estrela do Porto, que é um cantinho no Morro Branco, é uma realização, porque eu fui lá, fiz do zero, era um morro, virou um cantinho, então é uma realização. Então um livro, uma árvore, uma casa, os filhos, são algumas realizações pessoais. Estou contigo nesta manhã, mesmo sem ver você. Perguntado qual é sua maior alegria, Pingo responde: Foi quem... Muitas alegrias, muitas. Eu tive, assim, por exemplo, coral de cegos cantando Solo Encanto, né? O sol está nos olhos de quem brilha, o céu está nos olhos de quem vê no sol a poesia da alegria de viver. E aquela multidão acompanhando ali, cantando. Quando a gente está no Benfica, no Brincar de Maracatu, que eu vejo 3.000 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas de Fortaleza cantando Maculelê, cantando, né, as minhas músicas, Maracatu Solar, cantando Noite Azul. Cara, isso é uma alegria, você sentir que a sua música, ela caminhou. Eu gosto muito disso, né, de ficar ausente desse processo. Quando o Lúcio da Aldeia canta a minha música, o pessoal cantou sua música lá no Dragão, todo mundo cantou junto, eu digo, que alegria, né? Saber que o que você fez tem uma certa continuidade, caminha, as pessoas reverberam, isso continua. Então isso para mim, esse sentido de continuidade no trabalho é uma alegria. Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu. Pingo fala do seu conceito sobre família. A família base, né? Eu acho que minha mãe e meu pai foram uma base da minha sustentação ali. Diferentes, ambos diferentes, um muito mais intelectual, muito mais fechado, que era minha mãe, muito mais cognitivo, outro muito mais afetivo. Eu tive a felicidade de ter pais de distintos comportamentos, então um me ensinou uma coisa, né, pesquisar, estudar, não sei o que, seguir ali, o outro é a alegria, a curtição. Então eu acho muito importante ter tido essa família, 2 irmãos, que até hoje somos muito próximos, os filhos e os casamentos. Eu fui casado a primeira vez com uma pessoa maravilhosa, que as coisas caminham, né, depois cada um segue o seu caminho, mas tem um vínculo muito positivo. E o casamento atual, com uma pessoa que realmente compreende a minha profissão, compreende a minha dedicação à música. Às vezes, porque você está em casa fazendo zoada, tocando todo tempo a mesma música, aí você tem que ter uma companheira, uma pessoa que lhe escute. Então, a Cláudia, minha companheira, né, há 15 anos, ela realmente é uma pessoa próxima e que me ajuda muito. Família me ajuda, meus filhos me ajudam, todos me ajudam. Então, a família... Minha irmã é do Maracatu, vai lá para dentro do Maracatu me ajudar com meus sobrinhos. Então isso é importante, uma família é pequena, mas nós somos próximos e eu acho essa família uma sustentação ali. Você sente que quando você está naquele momento, eles chegam junto. Eu vim só pra Deus para Pingo de Fortaleza. Só pra ser do amor. Deus, né? Deus, eu fui um menino que quando eu comecei a ler, adolescente, comecei a questionar Deus. Então eu fui naquele caminho do ateísmo, mesmo tendo sido cristão, né, de formação cristã, foi ateísmo. Depois eu fui me permitindo perceber melhor essa ideia de Deus, né? Hoje eu percebo essa ideia e muito claramente, né? Saúdo meu Deus que está em mim, saúdo Deus que está em você, essa energia, essa criação universal, a partir de uma compreensão mais holística, mais abrangente. Tenho muita religiosidade, procuro, eu mergulho nesse universo dos rituais, de todas as religiosidades, respeito todas as religiosidades, respeito Deus de cada um e acredito num Deus que está dentro de mim, que respeito o que está dentro de você, e nesse Deus que é a conjunção de tudo que está aí, que é toda essa energia cósmica. De muitas estrelas, luz, de rosa pétala. Ele deixa uma mensagem de luz. É de luz, realmente de luz, é de acreditar. Eu acho que nós podemos ser propositivos, ser otimistas, acreditar que as coisas podem dar certo, que as coisas podem acontecer, que a gente pode ser feliz, que a gente pode encontrar pessoas para compartilhar dessa alegria, que a música pode ser um instrumento, né, importante nesse encontrar, nessa festa do encontro da vida, porque a vida é para ser vivida de forma, acho que feliz, mesmo compreendendo os seus aspectos, né, que a gente tem como negativos, ou não, digamos que não são negativos, são diferenciados,
né, são diferenciadas. Então é uma visão de otimismo para a vida, para a alegria, para o encontro, o respeito. Cada momento, cada segundo você encontrar uma pessoa, abraçar e dizer, olha, que legal que eu te encontrei, legal. Eu acho que isso é, cada dia dá valor mais a esse momento aqui, agora. Aproveite o dia, né? Aproveitar o dia com felicidade, com alegria. Aproveite o dia com sabedoria, já diziam os gregos e os budistas. Aproveite o dia, já diziam os bahá'ís e os taoístas. Aproveite o dia, já dizia o povo da física quântica. Aproveite o instante, levante a cabeça e siga adiante. Aproveite o instante, já que tudo muda e tudo passa. Aproveite o dia em plena graça, já que tudo passa e tudo muda. Aproveite o dia e não se iluda. Aproveite o dia com sabedoria, já diziam os índios e o povo negro. Aproveite o dia, já diziam os andes e os chineses. Aproveite o dia, já diziam os ioques da Brahma Kumaris. Aproveite o instante, no meio da testa uma estrela brilhante. Aproveite o instante, já que tudo muda e tudo passa. Aproveite o dia em plena graça, já que tudo passa e tudo muda. Aproveite o dia e não se iluda. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia. Aproveite o dia, aproveite o dia, aproveite o dia.